Pessoal, eu caí a transmissão aqui, agora eu estou voltando. E não tínhamos começado ainda a conversa, o Andrei ainda não tinha entrado. E o Andrei já deve estar entrando aqui da Fruteira Ecológica para poder fazer essa transmissão conosco. Peço só a paciência, um minutinho de vocês, porque ele já vai entrar. É que a minha transmissão aqui caiu, e aí o Andrei deve estar percebendo. A Fruteira Ecológica entrou. Andrei, se aparece aí para você fazer uma transmissão ao vivo comigo, você pode clicar. Isso. Transmitir ao Ecológica. Vocês vão ver esses jovens já entrando aí. Um alô para quem está chegando, para quem está conosco aqui nessa conversa. Olha o Andrei Boa aí, ó, noite. bonitão. Aí, agora Tudo bem, entrou. Andrei? Agora Tudo sim, agora certo. deu certo. Deixa eu, Beleza. antes de passar a palavra para o Andrei se apresentar, deixa eu contar para vocês, para aqueles que estão nos acompanhando, a Jaqueline acabou de entrar, que essa conversa com o Andrei é uma série de conversas que eu tenho feito aqui no meu canal do Instagram, depois eu coloco no meu canal do YouTube, fica lá. Chama Agroecologia e Poesia. Quem não conhece, aparece lá para ver o meu canal no YouTube. Essa série de conversas, hoje em dia o povo está chamando de lives, essas conversas é sobre os dois livros que eu publiquei, Vozes da Agricultura Ecológica. Esse aqui é o Vozes da Agricultura Ecológica 1 e esse aqui é o Vozes da Agricultura Ecológica 2. Quem quiser comprar esse livro é só falar comigo aqui no Instagram ou ir lá na Fruteira, que lá na Fruteira tem também. Depois a gente Temos fala mesmo. nisso, né? Porque o Andrei, ele tem lá, além dele querer ter esse livro para ofertar, mas é também porque a história deles está no Voz da Agricultura Ecológica 1. Esse livro, o primeiro são 19 histórias, o segundo são 16, somando 35 histórias. São histórias de agricultores familiares ecologistas, a sua trajetória antes da agricultura ecológica e a motivação para a transição e o depois da agricultura ecológica. Isso é que conta essas 35 histórias que estão nos Vozes da Agricultura Ecológica 1 e 2. Beleza. Acabei a sessão propaganda dos livros e agora eu vou contar para vocês que nesse livro 1 está a história do Andrei, que na verdade é uma história que parte dos pais dele, ele vai contar isso para nós. Mas eu escolhi conversar com ele, não com a mãe, Arnete, uma figura ótima que deve estar ouvindo aí, torcendo pelo filhinho, porque eu queria conversar com essa nova geração mesmo. Quem já leu meus dois livros sabe que muitas das histórias eu escolhi não conversar com os pais ou com os avós e conversar com os filhos e netos para ouvir um pouco do que essa geração tem para nos contar. E outra curiosidade, antes de já passar para o Andrei a palavra, enquanto isso, viu, Andrei, estou esperando o pessoal chegar, devagarinho eles vão entrando aqui na transmissão. Outra curiosidade é que das 35 histórias dos dois livros, a única que não é de agricultor familiar é a do Andrei. Porque eles Não é em são... partes, não é em partes, Laércio. Não é em partes, você vai me corrigir daqui a pouco, você tem razão. Mas, de qualquer forma, a minha ideia foi narrar a história de um comércio. As outras histórias são todas de propriedades familiares. Mas o Andrei vai contar, ele vai me corrigir daqui a pouco, ele vai esclarecer isso para nós. Bom, feita essa introdução, eu peço ao Andrei para se apresentar. Andrei, para começar, se apresenta para nós. Diz quem tu é. Boa noite, Laércio. Boa noite, pessoal aí que está nos assistindo. Então, eu sou Andrei Salvador Carnino, né? Então, vem o nome da Fruteira Ecológica, né? A gente já, como fruteira, a gente já está aí nesse trabalho da comercialização dos orgânicos já há 18 anos. O André, como pessoa, é um jovem que está cursando administração. Cursei algum tempo de agronomia, né? Mas agora estou cursando administração e creio que vou dar seguimento a esse curso. E que é fascinado e passo o dia inteiro pensando no trabalho, em novas expectativas, em novos comércios, em novas vendas, em novas formas de atender melhor o cliente
e novas formas de também, além do cliente, de ser um bom parceiro para o agricultor. Então, Andrei, me conta uma coisa. Você falou que há 18 anos sem a fruteira ecológica. Quantos anos você tem? a fruteira ecológica é de 2002. Não E estou você lembrado com nasceu certa quando? data, 18 de julho, alguma coisa assim, de 2002. Eu nasci dia 21 de novembro de 1996. Quando a fruteira abriu, 96. quando a fruteira abriu eu tinha 5 anos. 5 para Ô, 6. Andrei, eu quero que você. Primeiro, eu vou te fazer algumas perguntas dessa época aí que você. Antes de você ser gente e depois quando você era pouco gente. Me conta uma coisa. Qual é a história da fruteira ecológica? Uma história que digamos, a anterior a 2002. Tá? A história dos seus pais. Fala um pouquinho dos seus pais para o pessoal conhecer eles. Certo. Minha mãe é Arnete, né? Que está trabalhando com nós até hoje aí na fruteira ecológica e, na verdade, não é que está trabalhando com nós. Eu que estou trabalhando com ela, né? Porque Isso. a gente corre nessa levada aí. Eu vou dizer por quê, principalmente. E meu pai, Eri Carnino, né? Que trabalhou na fruteira ecológica desde 2003, um ano depois da fundação, e até 2016, que foi quando ele faleceu, né? Em 2002, vamos do início. Então, Não, vai de antes. Vai de antes um pouco de 2002. antes do início. Então, meus pais, Arnete e o Ari, eram agricultores no interior de IP, né? No primeiro distrito de IP, que é Vila Segredo, mais precisamente na capela de São José da Vila Segredo. Então, os dois eram agricultores lá, né? Meu pai, na época, trabalha. Isso estou falando quando eles eram jovens, então os dois trabalhavam no trabalho de colônia, né? Lavoura, trabalho com animais, enfim, galinha, porco, vaca, boi, lavoura, soja, pequenas quantidades para alimentação animal, milho e tal. Quando meu pai, eu não sei dizer certo, mas em torno dos 20 anos, ele veio para Caxias para estudar e para trabalhar. Trabalhou uns anos em Caxias, fez o ensino médio no La Salle, em Caxias, e trabalhava. Dali um tempo, não sei dizer que ano exato, eles se casaram, né? E daí a minha mãe também, quando eles se casaram, saiu de lá da Vila Segredo, da Capela de São José, e veio para Caxias do Sul. Então, daí eles passaram anos trabalhando no comércio em geral, em Caxias. A minha mãe sempre foi vendedora, né? Trabalhou em lojas, seja de roupas ou calçados, enfim, em comércios da cidade. E meu pai trabalhou em vários negócios, mas a maior parte ia na linha dos eletrodomésticos. Ele foi gerente de loja, o exemplo de Volpato, HM, Hermes Macedo. Isso estamos falando em 90 e poucos, né? 2002, a minha mãe, já com a ideia de um negócio próprio, numa das férias que ela saiu do emprego dela, pegou o seu abono de férias, né, o seu valor antecipado de férias, e foi montar o negócio próprio dela. Por que fruteira ecológica? Porque ela já tinha a experiência de produção, né, da produção orgânica lá na Vila Segredo, lá na Capela de São José, né? E ela, sem dúvida nenhuma, em todos os anos que ela trabalhou de vendedora em outros negócios em Caxias, aí, ela sempre imaginou que quando ela tivesse um negócio próprio seria relacionado a um conhecimento que ela já tinha, né? Que era aquele de produção, da agricultura, da lavoura e tal. Então, nada mais justo do que uma fruteira e ecológica, né? Em 2002, a minha mãe abriu a fruteira sozinha, né? Então, ela, mais a coragem. Uma loja grande, bem decorada, bonita, dinheiro para fazer. Como é que foi isso aí? Móveis feitos de madeira, pregados com prego, lixados e pintados de verniz. Essa é a primeira fruteira. Até eu deveria ter trazido para casa, mas eu tenho lá um álbum da visita do Marcos Palmeira na nossa antiga fruteira, que ainda era na primeira fruteira da Rua Coronel Flores, lá e tal. E a gente pode ver uma coisa que me chama a atenção é o antigo rótulo da Essia, que a Essia tinha nos sucos e tal. Tem ao fundo de umas fotos que o Marcos Palmeira participou, visitou lá na nossa fruteira, e dá enfoque também Hoje a gente vê isso perante a loja que a gente tem hoje, perante o sistema de banca, perante os produtos que a gente tem hoje, e se espanta, porque era uma sistemática totalmente diferente. Pô,
foi montada com o dinheiro que a minha mãe tirou de férias, né? De 30 dias de férias. Então a gente pode bem saber quanto é isso, né? Então os primeiros dias da fruteira eu achei os cadernos desses dias aí, a gente faturava 67 pila por dia. A minha mãe, no caso, né? Hoje, R$ 67 por dia era o faturamento bruto. broto do dia. Sim, ué, 2002. Né? Hoje isso Legal, aí é que o cliente legal. médio, na média os clientes compram por pessoa, né? Claro. Então esse foi o começo aí, né? A minha mãe sozinha, trabalhava sozinha, abria, fechava, fazia E seu almoço. pai no comércio, mais um tempinho. Meu pai, naquela época, era gerente da loja Polo Sul, que era uma loja de roupas, né, na região central aqui de Caxias. Enfim, ele não sabia o que ia dar naquele negócio Claro, manteve o que era trabalhinho dele, né? manteve o trabalho dele, né? E já depois de um ano, em 2003, né, ele viu que a fruteira ia dar muito bem e tal, e que realmente a minha mãe precisava de ajuda, então ele largou o emprego lá da loja Polo Sul e foi para trabalhar com minha mãe. Andrei, então, seu pai largou, nesse momento, em 2003, um bom emprego, né, que garantia, os Sim. 67 por dia não garantia a comida da família, da sua mãe. O que garantia Não. era o do seu pai. Mas deixa eu antes explicar para quem está nos ouvindo, Andrei. O Andrei está Uhum. dizendo, sim, só uma explicação breve, porque IP, a cidade que ele está falando, é no Rio Grande do Sul. E ele está falando de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu digo isso porque tem gente do Brasil inteiro que está nos ouvindo, que vai nos ouvir depois. IP é um município muito pequeno. Eu, que sou natural do Rio de Janeiro, quando vim morar no Rio Grande do Sul, junto com a Ana, que está nos ouvindo, minha esposa, em 1988, eu vim para morar no IP para trabalhar no Centro de Agricultura Ecológica IP, uma iniciativa pioneira liderada pela agrônoma Maria José Guazelli, que surgiu em 85. Só para situar vocês no tempo, então. Então, a mãe e o pai do Andrei, a Arnete e o Ari, ficaram vendo esse movimento do centro ecológico. Eles contam que a família deles nunca foi de usar veneno, mas ao mesmo tempo eles começaram a ver esse movimento da agricultura ecológica morando em Caxias, voltando no fim de semana para ver os pais de um e de outro, ver a família, e eles contam, levavam os produtinhos para casa. Seu pai sempre me contou isso, que levava para casa a coisa para comer, para garantir que a alimentação era sem veneno. Depois eu vou Sem falar uma dúvida. curiosidade também que seu pai conta, mas então, essa era a dinâmica. E aí, um dado momento, depois já de 10, 12 anos, eu diria assim, eu arrisco a dizer, a Arnete que teria que contar isso para gente, mas depois de 10, 12, 15 anos se segurando para trabalhar em comércio que não era o que ela queria, porque ela queria estar vinculada à alimentação ecológica, a comprar e vender, ela inventou esse negócio chamado fruteira ecológica. Um nome muito comum na região da Serra Gaúcha, né? No Rio Grande do Sul em geral, esse nome fruteira, né? Seria em outros locais do Brasil, uma coisa mais parecida com a mercearia, se vende frutas, se vende algumas outras coisas, mas nesse momento que a família fez, não tinha ninguém que abriu uma loja só para vender produto ecológico. Já tínhamos tido essa experiência em Antônio Prado, mas não em Caxias do Sul. E é isso que o Andrei contou para a gente. Só estou situando no Brasil inteiro, Andrei, porque tem pessoas que Sim. são de outras regiões. E o Andrei, uma criança de 6 anos, quando a mãe inaugurou essa loja. Andrei, quando é que você lembra da loja? Quais são as suas primeiras lembranças? Vamos falar de você. Seu pai e sua mãe fizeram a loja, a gente pode imaginar se a loja está funcionando até hoje, depois nós vamos falar um pouco dela hoje. O negócio deu resultado. Vamos falar disso daqui a pouco. Conta de você, criança. Você naquela loja ali, comendo produto orgânico, você sabia o que você estava comendo, o que não estava? Não, eu me lembro da loja desde os primeiros dias, desde de ajudar a montar, desde ajudar a fazer as bancas, que, como eu disse, as primeiras bancas a gente fez mesmo, né? Então me lembro de ajudar a fazer as bancas, me lembro de colocar produto na banca e tal, porque acontece, eu estudava no ensino fundamental na época, né? Então eu estudava na parte da manhã, no Colégio São José em Caxias, e na parte da tarde, então ficava na fruteira junto com a minha mãe e meu pai, né? Então, o que acontece? Eu descia do colégio, almoçava, né? E daí, à tarde, ficava lá no fruteiro. Então, esse turno da tarde de uma criança de 6 anos, um pouco era brincar, um pouco era estar lá no meio da fruteira, um pouco se trabalhava, um pouco tinha uns carrinhos lá de madeira, ficava brincando com os carrinhos de madeira no meio dos clientes e tal, atrás do caixa.
Então, me lembro muito bem, me lembro desde o início Legal. de... O Diogo Carnino, quem é o Diogo Carnino, Andrei? Diogo Carnino é meu primo, né? Meu primo. Teu primo está dizendo que você sempre foi um bom marceneiro. Eu não sei se ele está falando sério ou se ele está de zoação contigo. Não, é brincadeira, porque eu ia chegar nesse assunto mesmo. O que acontece? A primeira fruteira, hoje a gente tem uma unidade na Bento Gonçalves, né, que é uma das ruas de entrada de Caxias do Sul pelo lado de Farroupilha, uma das ruas de entrada é a Bento Gonçalves, a fruteira pioneira é essa. Né? E a Anaí, que está aí mandando uma mensagem agora, é uma das principais pessoas que fizeram a fruteira nova, que é da Bento Gonçalves, ter o sucesso que teve, porque ela foi uma das nossas pessoas que nos impulsionaram a abertura no início, ajuda de marketing, ajuda de impulsão de vendas, trazer cliente, criou... Ela diz que é apaixonada por vocês, Andrei. Ela falou isso aqui. Ela criou a nossa frase de efeito, que é o endereço do consumidor consciente, criação da Anaí, que está aí mandando uma mensagem agora. Que legal. O Diogo estava falando do bom marceneiro, porque na primeira fruteira tinha lá 40 e poucos metros quadrados de loja, um pouquinho mais, e junto ao depósito tinha lá um cantinho, né, que era o meu cantinho, que daí acontece, tinha lá martelo, morsa, serrote, e caixa de ferramenta e alicate e tal, e era onde eu ficava lá durante o dia, trabalhando, batendo prego, ajeitando brinquedo e tal. Então, o meu dia se resumia a isso naquela época, nos 6 anos de idade. Quando é que você começou a vender seus primeiros produtos? O que acontece? Eu, desde a época lá, trabalhava lá dentro, e daí, um determinado dia, eu tinha um caminhãozinho de madeira, e daí eu disse para minha mãe, quanto é que tu me faz esse tal produto? Me lembro muito bem que era um arroz cateto do Volkmann, embalado de 1 quilo. Volkmann de Camaquã, arroz biodinâmico. Nosso produtor biodinâmico, né? De arroz, figuraça. Me lembro como se fosse hoje, de pedir para ela, quanto tu me faz esse arroz aqui? Porque na banca, sei lá, estava R$15, né? Daí ela te disse, eu te faço 10, tá? Então, beleza, me deixa de crédito aí. Aí eu peguei o arroz, peguei feijão, peguei não sei o que e tal, botei em cima do caminhão de madeira, atravessei a rua, e daí comecei a vender lá do outro lado da rua. E dizia assim, ó, lá do outro lado tá 15, eu faço 14 esse arroz. O André, o sangue gringo não nega, né? Aí quando alguém ia pagar, bah, mas eu não tenho troco, vai lá e paga lá na frente e depois lá eu me acerto com ela lá, né? Me lembro muito que bem legal. dessa situação. André, fato, mas que aconteceu e eu me recordo bem disso, mas que aconteceu. Mas aqui, você não sabe que tem aquela figura típica da criança, a gente lia a revista em quadrinho, e muitos de nós, crianças nascidas em cidade, a criança sempre gosta de vender alguma coisa para ter o dinheiro, né? Tem aquele quadro típico de vender limonada, né? Vende limonada, faz a limonada para vender. E você, então, já com sua pouca idade, onde outras crianças estavam vendendo limonada, você já estava vendendo produtos orgânicos. Me fala mais uma coisa. Cateto. Arroz cateto do Volkmann, que beleza, meu amigo João Batista Volkmann. O Andrei, e vocês, então, você sempre se alimentou bem de produtos orgânicos e tal. Que idade você começou a ter consciência disso? Que o produto que você se alimentava, que sua mãe comia, sem veneno, orgânico, quando que isso começou a você perceber que isso era diferente? Laércio, principalmente no início, que é um fator que me marca bastante, que a gente já vai introduzir um outro assunto, que diz respeito à conscientização dos clientes. Então, eu sempre vi a minha mãe e meu pai, quando eu ainda era jovem, eu via eles lutando e criando formas de explicar para as pessoas que ainda não conheciam na época o que era o produto orgânico, o que realmente era, a dada confiança que o produto tinha e a nossa confiança como família para estar expondo aquele produto, para estar vendendo aquele produto. Então, é um fato mas é uma situação que me lembra bastante para eu entender. Pô, eu passava o dia inteiro ouvindo os meus pais conscientizando os clientes, explicando sobre o produto e tal. Então, isso entrava na minha cabeça e, sem dúvida, aquilo lá dizia, pô, não é uma coisa normal,
não é o comum. A gente está vendendo um produto diferenciado e tal. É evidente, com o tempo a gente foi aprendendo quais são exatamente eram os benefícios daquele produto e tal. Mas, enfim, quando criança, íamos no mercado para comprar produtos de limpeza, papel higiênico, esse tipo de coisa aí, porque a alimentação era toda baseada, porque Sua mãe conta que seu pai não deixava nem se segurar nas frutas e legumes que ele tinha, porque tinha veneno, ele falava, você nem botar a mão naquilo ali. Não, isso é verdade, isso é verdade. A gente ia no mercado, ele não deixava, o meu pai não deixava nem eu botar a mão. Aconteceu um negócio uma vez, lá na Vila Segredo, lá em Ipê, que o meu pai tinha uns parentes lá que eles transportavam fruta lá convencional. E uma vez a gente passou no domingo lá e depois eles deram umas frutas lá convencionais que tinham agrotóxico, enfim, né? E daí a gente trouxe por respeito, né? Não ia negar um alimento que o pessoal estava dando e tal, mas eu me recordo muito bem que meu pai trouxe aquilo lá para casa e não me lembro se ele deu para alguém ou enfim, mas ele disse, ó, isso aqui não é para comer, não pode. Aham, aham, Pensa, acho é. que era, isso aqui não é para comer, hein? Tá aqui, mas Então, não vai mexer nisso aí, não vai comer isso aí. o Andrei, deixa eu falar para o pessoal que duas coisas. Primeiro, que isso é muito interessante você estar me contando, a gente está assim, usamos 20 minutos do nosso tempo para você contar essa história. Sabe por quê? Porque hoje o produto orgânico está na boca do povo, né? Virou moda. Mas os teus pais apostaram nisso no momento que isso era pura assim, viagem, assim, não tinha muito. A Feira de Caxias já acontecia, etc. Mas não tinha nenhuma amostra da viabilidade econômica de uma fruteira com produtos ecológicos. Mal tínhamos oferta de produtos ecológicos e não se sabia se isso ia dar certo. Então, assim, o meu chapéu, eu sempre brinco, né? O meu chapéu que eu não uso, mas eu tiro ele para o seu pai, para sua mãe, né? Já que ela foi a primeira, para o seu pai. E além disso, o negócio de vocês, aí eu vou falar do seu pai, tenho certeza que sua mãe apoiando, incentivando o tempo inteiro, mas quem eu lidei mais foi com o seu pai, sempre foi um negócio muito comprometido com a agricultura ecológica. Nunca foi comprometido apenas à viabilidade econômica do negócio, a ganhar dinheiro. Então, o seu pai, por exemplo, foi uma liderança na Rede Ecovida de Agroecologia. O seu pai, Andrei, ele era membro da coordenação da Rede Ecovida uma época. Sim. E nós tivemos que discutir na Rede Ecovida se nós podíamos aceitar um comerciante ser membro da coordenação ou não. Porque, a princípio, o comércio nem sempre é visto com bons olhos, você sabe disso. Ah, Sim. explora aqui, ganha ali. Você conhece esse Uhum. assunto. Então foi discutido. E o seu pai tinha uma presença tão bonita entre as famílias agricultoras que foi uma unanimidade. Não, o Ari pode ser da coordenação, sim. Então ele foi o primeiro, tenho a impressão que o único, até hoje, comerciante que foi da coordenação da Rede Ecovida. Eu não podia deixar de falar isso do teu pai Sim. nesse momento. Vamos falar um pouco do teu negócio? Vamos dar esse salto aí. O que é a fruteira ecológica hoje? Como é que é o tamanho da loja? Vamos falar um pouquinho do negócio. Você já adiantou para a gente que são duas. Deixar minha Uhum. saudação aqui para a Mari, que está elogiando nossa conversa, deixar um abraço para ela. Sempre um prazer estar com ela. Que bom que ela está aqui. Conta para a gente um pouco do negócio. O que é a fruteira ecológica? Bom, hoje, fazendo bem a abordagem do momento, então o que acontece? Temos duas fruteiras. A fruteira inicial de 2002, que é o que foi criado naquela época, surgiu na Coronel Flores. Para quem conhece, aqui em Caxias, é uma das travessas aqui de Caxias, na divisão do bairro entre o centro e o bairro São Pelegrino, né? Que também já vou dar uma pincelada rápida, que eu preciso dizer que naquela época, só ressaltando o que o Laércio diz, naquela época, principalmente pelo local que a gente está, que é o lado do centro São Pelegrino, que é um lado que é bastante de imigração italiana, então aquele pessoal que realmente não confiava muito. Então hoje, como tu mesmo disse, o orgânico está na boca do povo e tal, só que na época, em 2002, não estava. Então, assim, ó, era a maioria das pessoas, a gente tinha que conscientizar, a gente tinha que dizer o que era o produto orgânico, de onde é que vinha, transpassar confiança no que a gente trazia, mostrar documentos, mostrar fotos, enfim, conscientizar realmente. E mesmo assim a gente ouvia, vá lá, não tem nada a ver isso aí é bobagem. Isso aí eu cansei de ouvir
E graças a Deus, hoje em dia, eu ouço muito pouco quando ouço, né? Então, assim, ó, mudou muito, mudou muito. Temos que fazer uma ressalva aí, que a tecnologia em si, a informação, como gira muito, a gente hoje em dia não precisa explicar o que é um alimento orgânico. Eu ainda em alguns momentos preciso explicar para os clientes, quando eles pedem, como é que a gente faz realmente a certificação e qual é que é a garantia do produto orgânico. Agora, explicar o que é um produto orgânico, coisa que a gente fazia em 2002 para quase todos os clientes, isso não existe mais, graças a Que Deus. interessante, que interessante. Enfim, só pincelando para falar isso. Essa loja de 2002 foi aberta na Rua Coronel Flores. Aí, 8 anos depois, então a gente fez a transição, em 2010 a gente fez a transição para a Rua Bento Gonçalves, que é onde a gente está até hoje, que é onde deu um boom muito grande, porque a gente partiu de uma loja com assoalho de madeira, banca de madeira, enfim, para uma loja na Bento Gonçalves com 90 metros quadrados, com estacionamento para 3 carros do lado, com estacionamento para carga, enfim, uma loja mais bonita, mais apresentável. Pagando aluguel, Andrei? Sim, pagando aluguel, porque é evidente, aqui o centro de Caxias, para quem conhece, para tu ter um imóvel aqui, principalmente comercial, são valores exorbitantes. Então, a gente paga aluguel desde a época e tal. Então, nesse ano de 2010, a gente deu um boom muito grande nisso aí, porque a gente conseguiu apresentar um novo conceito, que o produto orgânico realmente era bem apresentável e não era daquela lojinha pequenininha e tal. A gente já partiu com além da família, com funcionários e tal. Então, deu uma crescida bem legal no ano de 2010, com a troca do espaço da fruteira ecológica. Em 2016, meu pai faleceu, em maio, né, dia 31 de maio, e no dia 13 de outubro, então eu consegui, juntamente com o pessoal que trabalha com nós, o Aristides e o Daniel, dar entrada num plano que era meu e do meu pai inicialmente também, que era de uma segunda loja no centro-leste, digamos assim, né? Que é ao lado do Centro Caxias, Panassolo, Exposição, que são os outros bairros aqui de Caxias. Era um ambiente era uma localidade que eu e meu pai sempre visitávamos. Eu me recordo que a gente visitou uma loja bem próxima da Fruteira 2, da Alfredo Chaves, que é a que a gente tem hoje. Eu e meu pai, no intuito da gente abrir mesmo como família, porém, na época ainda faltava produto orgânico. Meu pai, é uma frase que me lembra até hoje. Andrei, nós estamos querendo abrir uma loja, mas nós não temos produto para manter a primeira, né? Então, vamos dar uma segurada. Depois disso, com a entrada do Aristides e do Daniel na Fruteira 2, nos deram mais fôlego de trabalho, né? Então, isso nos permitiu abrir a segunda unidade na Rua Alfredo Chaves, 930, fica entre a 18 do Forte e a Sinimbu, para quem conhece, 3 quadras após a praça, né? Então, se formou a segunda unidade. Qual a metragem quadrada dessa segunda loja? A segunda loja tem de área de loja, tem 73 metros. Então nós estamos falando em 160 metros quadrados, 163 metros quadrados nas duas lojas. Quantos produtos? De loja, se nós falarmos em depósito, aí já vai. Imagino, né? Imagino. Ou seja, é uma área considerável. 163 metros quadrados é uma área considerável. Quantos produtos? Qual é a diversidade de produtos que vocês têm? Quantos itens? Tem muita coisa. Olha, eu gosto de dizer assim para os meus clientes: olha, tem tudo, e o que não tem está para chegar. A gente arruma. Então, assim, ó, se for fazer um aparato mesmo, nós temos cadastrados no sistema, né, mais de 4.000 produtos, né? Porém, trabalhando, a gente tem, imagino eu, que uns 2.000, de 2 a 2.500 efetivos produtos na fruteira. Desses produtos aí, né, então, o foco sempre foi, desde o início até hoje, o foco é o hortifruti orgânico, né? Então, frutas, legumes, verduras, raízes e tal. Esse é o foco da fruteira. Isso é o que ocupa 70% do espaço físico da fruteira. Então, a gente concilia com farináceos, grãos, feijões, sucos, produtos de agroindústria, geleias, extratos de tomate, enfim, orgânicos. E trabalha com uma linha pequena de alguns itens não orgânicos, que principalmente são puxados pelos fitoterápicos e remédios naturais, né, provindos de plantas,
que não deixa de ser uma linha de trabalho que a gente tem, né, que é um apoio à saúde, de cápsulas, própolis, geleia real, enfim, esses itens aí fitoterápicos, né, Laís? Nesse crescimento da loja, né, nesses últimos 10 anos, vamos falar de 2010 para cá, quando a loja já pegou mais corpo, de 2010 para cá, tem aumentado o percentual de participação dos orgânicos, tem diminuído? Como é que é isso? Sim, porque acontece? Eu e minha mãe temos uma regra entre nós, assim, ó, que é o seguinte: se bota orgânico na fruteira, o que ainda não tem orgânico ou o que fica inviabilíssimo, né? Então, isso é o que ainda não tem orgânico, então a gente coloca. Mas com o passar do tempo, vão surgindo novas situações de produto orgânico e tal. Então, óleo de coco, óleo de soja, grão de bico orgânico e tal, coisa que há 10 anos atrás a gente não falava sobre o assunto. De marcas grandes há 10 anos atrás a gente tinha Maiterra, Native, né? Falando de... Para nós aqui da Serra Gaúcha, falar de café orgânico é algo além, né? Então, isso são itens que a gente trabalhava na época, né? Só que com o tempo foram aparecendo novos itens, novos produtos que começaram a aparecer orgânicos. Então, hoje eu posso dizer que, em quantidade de produtos, eu imagino que a gente tenha lá seus 80% da fruteira orgânica, né? De alimentos orgânicos ecológicos, né? E alguma coisa ressalta, que é uma barrinha de proteína, uns fitoterápicos, alguns itens que ainda não existem, ou, como eu disse, que ficam inviáveis de se consumir pelo orgânico. Andrei, eu ainda quero... O tempo corre muito rápido, a gente tem 1 hora para conversar e já foi 35 minutos. Eu quero falar de 3 assuntos contigo ainda, estou avisando para quem está aqui conosco, para não nos deixar, porque eu quero falar de 3 assuntos contigo. Da tua relação com os fornecedores, né, os produtores, etc. Não são só produtores, também tem lojas, como você falou, lógico, eu digo negócios, né, como você falou, a Native e tal. A sua relação com os fornecedores. Eu quero falar da sua relação com os clientes. Eu quero falar de preço e quero falar da Arnete, da sua chefa. Então, vamos começar pelos fornecedores. Me fala como é que é a relação de vocês. Vocês têm, que você acabou de citar, clientes grandes. A Mãe Terra que você citou, 2010, ela era uma empresa familiar. Hoje ela já foi comprada pela Unilever, se eu não me engano, né? E a Native também é outra empresa grande produtores de arroz orgânico, que depois derivaram para ter um dos maiores mix de produtos orgânicos do Brasil hoje, quem tem é a Native. Então você compra desde eles até vizinho de vocês lá da Vila Segredo. Como é que é essa relação com um e com o outro? Como é que é a relação de vocês com as famílias agricultoras? Fala um pouquinho disso. Isso é bem a parte comigo mesmo. Porque o que acontece? Então, o trabalho relacionado a agricultores e a produção de hortifruti e tal, foi sempre o trabalho do meu pai, né? Então, como meu pai não está mais aí, isso se passou para mim. Então, hoje, quem trata dos produtos embalados, digamos assim, da fruteira é a Arnete, minha mãe, né? E quem trata do hortifruti, quem está próximo do produtor, sou eu mesmo. Então, o que acontece? A relação com o nosso produtor é dinâmica por vários aspectos. O que eu quero dizer com isso? Então, é de proximidade. Então, a gente tenta encurtar o caminho ao máximo possível. Então, a maioria dos itens hortifruti que a gente tem são da região. Então, sem dúvida, a IP é o primeiro ponto de produção nossa, né? Que é o que baseia a nossa produção em cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor, alface, tomate. Isso aí vem de IP, né? Evidente. A maior quantidade, né? Então, a gente fala de IP, a gente fala de Antônio Prado, tem produtores bons em Farroupilha, tem produtores bons agora de um tempo para cá em São Marcos, a Hortifruti Suliane, a Carla Suliane, eu vi que ela entrou na live também, então são baita parceiros no momento. Então, principalmente vem da região. É evidente, a gente trabalha também com o circuito de comercialização, com produtos vindos de outras regiões do país e tal, para suprir demandas que o ambiente aqui tinha, porém, que nós estamos na Serra Gaúcha, que temos aqui 6 meses de inverno, que a gente não consegue produzir um tomate, um pimentão, uma berinjela no inverno, coisa que a gente precisa estar trazendo de outros locais.
Mas, enfim, a relação com o produtor, eu digo que em vários momentos eu recebi propostas e opiniões de pessoas vindas de fora que não têm relação com a agricultura em si, que não sabem mexer com a terra, que não sabem quanto tempo demora uma alface para vir, quantas vezes tu precisa limpar uma cenoura durante um ciclo dela e tal. E eu sempre tentei afastar essas pessoas porque afastar, eu quero dizer, de entrar no meio orgânico, porque eu digo para todo mundo, para tu trabalhar com o produto orgânico, principalmente com a comercialização, tu precisa entender como é que funciona a produção. Então, precisa saber como é que é arrancar uma cenoura, precisa saber como é que é colher uma bergamota, uma laranja, que eu preciso também dizer que a gente é agricultor hoje, né? Então, a gente tem uma produção em São Vedelino de 3 hectares de citros, laranja, bergamota, lima, limão, que é o que não dá trabalho, Lércio, para falar bem a verdade, porque se tivesse produzir morango, tomate e tal, é coisa que a gente não conseguiria fazer com 2 fruteiras, né? Então a gente tem lá 3 hectares de citros, que é o que eu, o Andrei, um dia por semana, mais uma pessoa que trabalha por dia lá para mim, a gente mantém a propriedade tranquila. Que bacana, Andrei. Andrei, me diz uma coisa, vocês pagam bem para os produtores que vendem produto para vocês? Olha, eu gostaria de botar os produtores aqui falar para não dizer que o Andrei está mentindo. Não, pode falar, nós vamos confiar em você. Nós vamos confiar, pode falar. Agradeço. Mas, enfim, o Douglas está aí na live também, um dos produtores meus aí, poderia também ressaltar isso aí que eu estou dizendo. Mas é o seguinte, Lars, eu sempre digo que o nosso trabalho é baseado em três pontas, né? Então, tem o comércio, tem o nosso cliente, né? Temos nós, somos entre meio e tem o fornecedor. Se esses 3 pontos, essas 3 pessoas, não saírem com um sorriso no rosto depois desse ciclo gerado aí, não vai dar certo. Que beleza. Se eu vender muito caro para o meu cliente, ele não vai mais comprar. Resumindo, eu não vendo, o meu produtor não produz. A mesma coisa ao contrário. Se eu quiser, como é o grande exemplo da agricultura convencional aí, que é o se sobressair perante preço, o jogar para baixo o produtor, o pagar o mínimo possível para o produtor para ter uma margem de lucro maior. Se eu fizer isso, no ano que vem meu produtor orgânico não tá mais produzindo, já não me adianta. Então, não vou ter produto para vender. Então, assim, ó, a nossa política, desde a época do meu pai, foi de apoio ao agricultor, de uma forma não só apoio na boca, porque é fácil falar que tu é amigo do agricultor, mas chega lá, tu não paga ele, tu dá calote, ou tu paga os produtos com preço que não condiz. Então, só dar um exemplo mínimo. Eu tenho uma família em Ipê, que é a família Piquete, que o Laércio conhece ali. Conheço muito bem. Em Ipê, que eles são a família com a produção ecológica produz só para as fruteiras ecológicas, né, só para nós. Então, pessoa, vou semanalmente, tem uma rota IP na segunda tarde. Eu já vi você fazendo isso. Que eu faço com a nossa van, vou lá buscar os produtos, então vou lá na família Piquete, vou lá na Econativa de IP, né, que é a cooperativa dos produtores ecologistas de IP, passo no sítio Palmará de Antônio Prado e tal. Enfim. Hélio Quilante, a Jane, aquele povo bacana lá. Exato. Estão no Vozes também, ó. O sítio Palmará também está no Vozes. Então, essa é a minha rota da segunda-feira que o Andrei faz. O Andrei vai para lá, pega os produtos dos produtores, paga o produto para eles, traz para Caxias e vende. O que eu queria dizer com isso? Que essa família Piquete que eu citei em IP, conforme vai passando o tempo, eu atualizo os preços para eles. Então, resumindo, eles não precisam me dizer, Andrei, não sei o que, poderia pagar um pouquinho mais o molho de cenoura, poderia pagar um pouquinho mais o brócolis e tal. Eu, baseado nos valores de comércio, baseado nas respostas que o meu cliente me dá, eu, conforme o tempo passa, eu disse, Maicon, que é o Maicon Piquete que trabalha lá, Maicon, nós estava acertando tanto a cenoura aí, pode dar um aumentinho nessa cenoura aí daqui por diante. Isso, poderíamos colocar ele na live aí para dizer que eu não estou mentindo nesse... Eu sei que você não está. Já que ele não está, eu posso ser testemunha, porque eu converso com as famílias agricultoras e eu sei disso. Sim, então é uma forma de trabalho minha que isso é desde o meu pai, que a
que a gente trabalha nessa forma. Então, quando meu pai fazia as coletas, eu sempre ia junto e sempre vi isso e sempre tomei essa concepção comigo. De uma forma que a gente também ajuda na parte financeira, porque é o que mantém. Então, lá, se a gente viu uma enxurrada de gente vindo para a cidade, na época que meu pai veio e tal, e eu não quero isso. Eu preciso que o produtor, a gente precisa, não eu, a gente precisa que o produtor continue na colônia produzindo para a gente ter o nosso alimento aqui. Então, eu sei que, evidente, além de uma vida boa e tal, o produtor, para continuar lá, precisa ser remunerado. Então, assim, ó, isso é bem claro, de uma forma que seja o justo, que eu consiga pagar bem para o produtor e que eu consiga ter minha margem e consiga vender um produto ao preço final correto, né? Justo dentro de uma margem legal. Então, assim, ó, é um parâmetro de trabalho nosso de apoio à ponta produtora e de formulação de preço legal para a ponta que vende, né? Andrei, e você falando isso, não sei se você concorda comigo, eu acho que você concorda, mas se não concordar, pode falar. Você também não está fazendo isso assim por ser uma pessoa legal, que você é. Você conhece os teus pais, conheci mais ao longo da vida do teu pai que tua mãe, mas você é da mesma fibra ética do seu pai. Mas você não está fazendo isso só porque você é legal, você está fazendo isso também porque você é um bom comerciante, você concorda? Ou seja, o teu negócio também depende dessas pessoas, dos produtores, dos seus fornecedores estarem, como você disse, produzindo ainda mais porque se você ficar sem batata orgânica, sem tomate orgânico, você não pode ir na Ceasa comprar. Você vai ficar sem na sua loja. Então você também tem uma oferta restrita. Você não tem uma oferta ilimitada. Né? Você tem uma oferta restrita. Então você precisa também, ou seja, tanto do ponto de vista ético, do teu compromisso, do compromisso da fruteira, dos teus pais que você herdou, mas também porque é necessário para o negócio. Você concorda? Não, sem dúvida, Lars. Eu diria que um dos focos principais do Andrei, que o Andrei acorda pensando todo dia, é em ter uma variedade grande de produtos nas fruteiras e com preço legal. Então, digamos assim, para tu conseguir essa variedade aí, tu tem que ter uma boa relação com os teus produtores. Eu tenho mais de 100 contatos de produtores no meu celular que eu posso ligar para ir jantar na casa de todo mundo e tenho certeza que todo mundo vai ter lá um prato de comida para mim, enfim, vai me receber como amigo, não só como parceiro de trabalho, né? Então, assim, ó, isso nos fortalece também, como tu disse, Lárcio, na parte da comercialização. Porque o que acontece? Tu mantendo uma relação boa com o teu produtor, seja de conversa quanto de acerto financeiro e tal, ele vai lembrar de ti quando ele tem um produto novo, quando ele tem um produto diferenciado, quando ele tem um produto de qualidade. Quando tem pouco. Quando tem pouco, e não é à toa que hoje a gente tem uma variedade legal, que é o meu foco como trabalho, é entrar na fruteira e ter a banca colorida, bonita, com variedade, com qualidade e com produtos frescos, né? Então, esse é o meu foco, né? Andrei, como definir o preço, a tua experiência? Esse para mim é um assunto muito complicado, mas eu quero ouvir tua experiência, tua vasta experiência, jovem e com vasta experiência. Como definir o preço justo, Andrei? Olha, Lércio, o preço justo ele se baseia sobre como a gente entende da produção também. Entende não, mas enfim, a gente foi produtor, é até hoje, né? Então eu sei o que custa para produzir um canteiro de repolho, o que custa para produzir uma caixa de bergamota, uma caixa de laranja, e baseado nisso eu sei o que o produtor precisa dentro de um ano de seca, como foi esse ano, ou de um ano de super safra, como foi o ano retrasado na parte dos citros, né? Então, assim, ó, eu dentro da minha concepção, eu sei o que é justo pro fornecedor ter... E o teu cliente? E o outro lado? O meu cliente, então, se absorve da seguinte forma. A fruteira tem uma margem, todo mundo sabe, isso eu não preciso estar escondendo de ninguém. Claro. A fruteira tem uma margem que compreende pagamento de funcionário, compreende segurança, compreende luz, enfim, todos os gastos que todo comércio tem. Vou tentar ser rápido aí para não consumir muito tempo. Mas tem vários itens que a gente pega o nosso preço de custo e bota a nossa margem necessária e eu penso, poxa, mas isso aqui vai ficar muito caro para o cliente levar. Então, assim... Muitos itens a gente trabalha com margem a menos, alguns itens a gente trabalha com preço de custo e tal. Porém, isso cabe também uma frase de um professor meu da Universidade
de Caxias do Sul de administração que diz o seguinte: não é proibido tu vender um produto com prejuízo. É proibido tu não saber que tu está tendo prejuízo naquele produto. Muito bom. Vamos ser claros nisso aí. Uma manga que vem de fora nessa época, que vem caríssima, eu vendo ao custo ou mal e mal um pouquinho de margem para ter a manga no meu produto, na minha fruteira, porque os clientes querem manga. E agora, eu tenho outros 50, 60 produtos para ter margem nos outros produtos. Eu não preciso ganhar em todas, entende? Então, assim, entendo. Num item ou no outro item, eu penso como consumidor. Isso eu falo para os meus funcionários assim, seja na parte de preço quanto de apresentação de banca. Eu falo isso muito para os meus funcionários que trabalham comigo. Tu olha a banca. Esse produto tá bonito, tu levaria para tua casa? E outra coisa, esse preço aí, tu consumiria esse produto a esse preço? Então, muito assim, bom. Se tu não se colocar no lugar do cliente, tu nunca vai saber se aquilo ali realmente está num preço justo ou não, né? Então, excelente, Andrei. Também no lugar do cliente. Deixa eu te falar um negócio. Você me disse que tem uns 100 telefones de agricultor no seu celular, que você, se fosse lá, eles davam a janta para você. Você tem consumidor também que te ofereceria uma janta? Ou, em outras palavras, tem essa relação boa com os consumidores também? Você tem ou é mais tua mãe? Não, a minha mãe é o xodó dos clientes, né? Sem dúvida nenhuma, porque eu vou fazer uma relação clara o porquê. Porque a minha mãe, principalmente, é baseada na verdade, Lárcio. Então, se tu chegar lá e dizer, olha, eu quero comprar tal item, acontece muito o seguinte, eu vou contar um fato, acontece muito chegar um casal jovem lá, um novo consumidor, com um bebezinho no colo, e ir lá eu vim buscar uma pera, uma maçã, gala para dar para minha criança. Daí a minha mãe deixa a pessoa comprar e tal, aí se ela leva para o caixa só pera, maçã e tal, a minha mãe diz bem o seguinte, beleza, isso aí é para criança, agora tu pode comprar as coisas para vocês também, né? Então, digamos assim, enfim, entendi bem, entendi. Ela dá essa cutucada. Mas ela diz o seguinte, tu não adianta, de repente, tu querer dar alimentação orgânica para o teu filho se tu está comendo um produto convencional em casa. Ela diz bastante para os clientes falam de chá, sucos, está muito na moda suco verde, né? E ela diz o seguinte, não adianta nada tu fazer um suco verde com uma maçã convencional, cheia de veneno, com uma couve verde vindo de adubos químicos e tal. Então não adianta. Então, por que ela é tão querida pelos clientes? E eu também posso falar, porque a gente é baseado na ética, na clareza e na verdade. Então não adianta eu querer esconder e dizer que aquele produto é bom só para vender naquele momento e depois não ter uma constância. Então, o que tem que ser dito para o cliente. E sua mãe também, na hora de vender, eu já vi ela lá vendendo mais de uma vez, né? E ela vendendo, ela também dá dicas de saúde, ela fala que esse chá é bom para isso, esse alimento é bom para aquilo outro. Ela também tem esse conhecimento e vai interagindo com os consumidores nisso, né? Sim, ela tem um conhecimento prático muito grande, mas técnico também, porque ela fez diversos cursos em bioenergética, em terapeuta bioenergética, enfim, em fitoterápicos no geral, seja chá, seja cápsula de ginkgo biloba, seja um calmante, erva de São João, enfim. É uma figura ótima. Você sabe que no livro Voz da Agricultura Ecológica, volta e meia eu mostro ele para ver se o pessoal se anima. Pode buscar lá na fruteira, está lá na fruteira. Isso aí, Andrei. Mas então, porque você sabe que quando eu fui conversar com você, eu falei aqui em casa até com a Ana, eu falei, gente, eu não sei se eu converso com a Arnete ou com o Andrei, porque a minha forma de escrever o livro foi focar num personagem da família, né? Claro que eu poderia ter conversado com os dois, mas não foi a forma. Mas a sua mãe também tem uma história muito bonita, você contou parte dela aqui também, e ela tocando o negócio, mesmo amor que vocês estão vendo aqui, quem está nos acompanhando, que vocês estão vendo que o Andrei tem pelo negócio, ele herdou dos pais esse amor, a Arnete tem esse amor todo. Me conta uma coisa, que no livro está brevemente descrito. Você no livro falou assim para mim, o dia que eu fui conversar contigo, Laércio, você está vendo aquelas caixas ali no chão, meio desorganizada? Eu não posso tirar aquelas caixas, não posso, assim, isso aqui não é para estar tudo 100% organizado. O meu negócio, ele é um pouco assim espontâneo. Você pode falar melhor para mim isso, né? Mas é uma espontaneidade. Você não quer talvez ter tudo
digamos assim, muito pasteurizado, muito organizado. Você tem um negócio que eu não estou dizendo que é desorganizado de jeito nenhum, pelo contrário, mas ele é vivo, ele é autêntico, ele não é assim quadradinho. Fala um pouco dessa concepção de negócio que você tem para gente. Só ressaltando, quando a gente transferiu a loja da primeira fruteirinha pequena da Coronel Flores para Bento, eu me lembro de um fato que a gente tinha o advogado que fazia um serviço para a família e ele era cliente, né? E daí, quando meu pai contou todo empolgado para ele que estava mudando a loja de lugar e meu pai disse assim, vamos fazer um negócio caprichado e tal, ele disse o seguinte, Ari, tu não venha com frescura aí, porque eu gosto de vir aqui e enroscar o meu terno nas caixas. Eu me lembro que eu ouvi ele falar essa frase aí. Né? Muito então, assim, bom. É só um fator para dizer que não pense que, de repente, o pessoal que está nos assistindo vai chegar na fruteira e vai ver todos os produtos no seu lugarzinho, bonitinho, que vai ter uma pessoa com os braços para trás dizendo o que eu posso te ajudar. Né? Então, a gente trabalha como um todo na espontaneidade, na clareza, na verdade, né? Então, assim, na proximidade com o cliente. Então, assim, se nós estamos apurados lá e o cliente diz assim, tu não tem banana mais verde? Eu digo o seguinte, por gentileza, vai ali, tu sabe onde é que é o depósito das bananas, vai lá e pega, né? Então, assim, isso acontece muito. O pessoal chega no final da tarde, que a gente guarda as folhosas na câmara à noite. Então, o pessoal chega lá, nós já guardamos a alface, a rúcula, o radite e tal. Se importa de vir comigo? Vão lá buscar dentro da câmara fria os produtos e tal. Ou eu cheguei com a van de IP na hora, o cliente quer um brócolis, vem, entra aqui na caminhonete, pega aqui junto comigo e tal. Então, tem essa proximidade que a gente cria e eu acho que o pessoal valoriza isso, porque, enfim, vem dando certo, né? Mas a gente não trata o cliente como aquela pessoa que traz viabilidade para a família. A gente trata como amigo e eu sempre digo que aquela pessoa é confiável até ela mostrar o contrário. Resumindo, se eu não te conheci, Lares, para mim tu é meu amigo. Tu não vai ser meu amigo se tu mostrar alguma coisa contrária. Então é dessa forma que eu trabalho com meus clientes e tal. Então trago uma proximidade. Se eles acontece muito o seguinte, eu preciso de folha de manga. Folha de manga não é um produto comercial, mas eu tenho lá na minha chácara, que é em São Videlino, que não pega geada, eu tenho lá 2 pés de manga. Então eu digo para ele o seguinte, tu vem semana que vem, no sábado, que eu vou na chácara na sexta, eu trago as folhas de manga para ti. E não te cobro nada. Então isso é coisa que a gente faz, muito a gente faz isso com folha de manga, com louro, com bálsamo da vida, enfim. A gente aproxima o cliente. E não é nem como é que eu vou dizer, não é nem um projeto nosso, não é nem... É a nossa forma de trabalhar. É espontâneo, né? Eu vejo isso. Me conta uma coisa, tem cliente que viu você crescer e que estava desde de lá e está agora? Tem muitos clientes. Não vou dizer a maioria, porque a gente está numa levada muito boa e o crescimento de 10, 15% ano em relação ao faturamento e tal. Então, resumindo, tem vários clientes novos entrando no consumo nosso. Então, não posso dizer que é a maioria que me conhece desde criança. Mas a gente ouve demais. Eu ouço direto. Eu te conhecia lá na fruteirinha pequena, tu não sei o quê, ajeitando cenoura na banca lá com 1,5 metro de altura, limpando alface, não sei o quê. Eu te lembro desde criança e tal, a gente ouve muito dos clientes, né? Então, tem clientes que compram desde aquela época e continuaram e até hoje e falam da primeira fruteira. A gente tem clientes de 18 anos, sem dúvida. Tem clientes que começaram lá com a sua mãe, 18 anos, e não deixaram vocês até agora. O André, então, hoje vocês têm 2 lojas, a gente já falou isso aqui, 2 lojas que são sucesso em Caxias do Sul. A segunda loja emplacou bem, Andrei? Sim, trabalhamos muito bem. Então, como eu disse lá, a gente tem a ajuda da família Zabala, do Daniel e do Aristides, né? Então, a gente conseguiu trabalhar bem, que era um ponto que não estava sendo trabalhado na cidade. Então, foi uma leve início de conscientização do pessoal lá, que mesmo estando em 2016, né, no ano que a gente abriu lá, mesmo tendo bastante influência da mídia, enfim, das comunicações sobre o orgânico, ainda lá a gente teve que como é que eu vou dizer, transpassar a confiança e mostrar que a gente não era simplesmente um aventureiro que botou uma loja lá e porque acha que o orgânico dá dinheiro. Então a gente teve que construir essa ideia naquele lado lá. Porém, hoje, graças a Deus, estamos trabalhando muito bem. A gente atende 3 vezes mais clientes do que no dia que a gente abriu lá, né? Então a loja vem funcionando muito bem, vem vendendo muito bem e a gente vem
numa tocada de querer atender bem o cliente, né? Olha aqui, vocês notaram nesse momento de pandemia. A gente está indo para terminar já, viu, Andrei? Falta mais uns 5 minutinhos, mas a gente saiu meio que obrigado a falar sempre da pandemia. Mas essa história da relação de produtos orgânicos com a saúde cresceu, ela sempre existiu, mas eu percebo que a sociedade, cada vez mais, a população vai percebendo a vinculação entre sua saúde e seu alimento. Parece óbvia para nós que estamos no meio, mas tem muita gente que ainda não faz essa relação. Vocês notaram que na época da pandemia aumentou a procura? Como é que foi isso? Olha, a pandemia foi bem estranha, na verdade. Então, no dia 16 de março, deu um pico de faturamento que nunca existiu. Vendemos uma loucura, não conseguimos atender todos os clientes que vieram naquele dia. Resumindo, no final de março o pessoal estava apavorado, quem levava uma dúzia de ovos para casa levava 5, porque achava que ia ficar sem comida, e eu dizia, gente, semana que vem nós estamos aqui com produto, não precisa disso. É mais um exemplo para dizer que a gente é bem claro e não precisa achar que o cara está levando 5 dúzias de ovo, eu estou feliz. Não, não precisa se apavorar. Semana que vem a gente está aqui e vai trabalhar. No início da pandemia foi isso. Aí, ali por abril, maio, então deu uma baixada, porque daí foi a época do fica em casa e tal, o pessoal estava se cuidando, então deu uma baixada de venda. Partindo após isso, então a gente começou a sentir uma vinda de clientes novos, que vai bem. Isso que eu ia perguntar, clientes novos. Vai bem na ideia que tu dissesses antes aí, que a gente nota quando o cliente é novo. Primeiro porque a gente conhece a maioria dos clientes por nome, né? Então, eu digo boa tarde, Laércio, boa tarde, Maria, boa tarde, João, tá? Então, a maioria a gente conhece por nome. Mas a gente começou a receber vários clientes novos e tal, então eu não posso chegar lá e dizer, olha, pedir, por que tu está consumindo aqui, por que tu começou a vir e tal. Mas a gente vai pescando, a gente vai ouvindo o que o cliente fala e tal. E, enfim, em vendas a gente aumentou legal aí em relação aos meses anteriores e até o ano passado. Então, isso me dá uma sensação de ter novos clientes vindos, preocupados com a saúde e pensando em consumir produto orgânico, produtos relacionados à imunidade, para ter uma melhor situação de vida, menos suscetível a doenças em geral, né? Que bom, né? Essa tendência de vinculação entre alimentação e saúde já vinha acontecendo antes da pandemia. Naturalmente, uma crise, nós estamos numa crise médica, né? Uma crise de caráter sanitário, mas também médico. E aí é natural que as pessoas se preocupem mais com a sua saúde, querem comer melhor. Diz que a venda de limão, por exemplo, aumentou muito. Todo mundo quer tomar seu limão de manhã porque diz que é bom. Coisas dessa natureza. Andrei, vocês pensam em abrir uma terceira loja? Olha, vai ter que crescer mais 2 braços embaixo desses meus aqui para conseguir abrir mais uma fruteira. No momento não está no radar, não, de jeito nenhum, né? Então, tem espaço para aumentar o movimento das duas que vocês têm? Tem. A gente até investiu na Fruteira da Bento nesse último ano, a gente investiu legal em estrutura, em depósito maior, em estacionamento um pouquinho maior e tal. Então, cabe um crescimento de vendas nas duas respectivas fruteiras, né? Mas hoje não está no radar porque a gente está trabalhando que nem um louco. Muito, né? Andrei, falta só 2 minutos para a gente terminar. Me diz uma coisa, comercialização de produto orgânico, uma fruteira familiar como a de vocês, é um bom negócio? Se você conhecer de produção orgânica e se você confiar e amar o produto orgânico, sem dúvida. Mas lembre bem desse CIS aí. Se entrar pelo dinheiro, esquece. Pode encontrar uma parede na frente que não vai conseguir transportar. Não, Andrei, depois que derrubar a primeira parede, vai ter a segunda. Então, tem que amar o produto orgânico, tem que confiar no produto orgânico, tem que saber produzir e tem que entender o produtor. Muito bacana. Andrei, se despede do pessoal, nós só temos mais 30 segundos, se despede do pessoal aí. Por mim, a gente falava um bom tempo aí, porque é um assunto que me traz a conversa aí, eu gosto muito de falar. Mas, enfim, agradeço a todo mundo que tirou um tempinho aí para destinar para ouvir a gente, né? E espero que tenha sido produtivo para todas as pessoas aí, mas a nossa ideia como um todo é fazer um mundo melhor, é levar alimento mais saudável às pessoas, é fazer com que cada vez mais a gente tenha preço mais justo para atingir um público maior de alimentação orgânica, que não seja direcionado apenas a um grupo seleto de pessoas. Então, esse é o nosso trabalho
e de oferta de variedade de produtos. Então, a gente só deixa o agradecimento a todo mundo que viu a gente, nossos produtores e nossos apoiadores aí. E a gente Show de bola, Andrei. Show de bola, Andrei. Eu te agradeço, viu? Foi um prazer falar contigo. Eu sabia que essa conversa nossa ia ser boa. Pessoal, tem gente que está dizendo aqui que foi a melhor live que eu já fiz, porque esse assunto, o teu domínio sobre o negócio de vocês é muito interessante. No livro está isso. Pessoal, 5 segundos, vai terminar. Beijo para vocês todos. Abraço, Andrei.